Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Falamos em outra ocasião que nós muçulmanos não comemoramos qualquer passagem de ano. Nós devemos fazer hoje, não deixar para amanhã aquilo que nós tínhamos condição de fazer, porque a cada dia é uma nova oportunidade de nós fazermos ainda mais boas ações, ter conduta, ter valores, para deixar a melhor das heranças quando nós partirmos aqui dessa vida. E no Islã, como qualquer empresa, ela faz uma contabilidade, ela faz um cálculo do que lucrou, do que você deixou de fazer, deixou de ganhar e etc. E nós devemos fazer essa reflexão em nossas vidas. Se Deus deu a oportunidade de termos mais um dia, termos mais um ano e etc., nós devemos olhar para trás. O que eu fiz? O que eu fiz de útil? Se eu deixar hoje essa vida, o que as pessoas vão ter de herança? Não herança de bens, não heranças materiais, e sim valores, e sim algo que você deixe de bom para as pessoas que ficarem. E principalmente uma herança que você tenha boas ações junto ao Criador. E o tempo, como propriamente dito, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele disse que há duas dádivas que as pessoas não dão muito valor, que é a saúde e o tempo livre. E esse tempo ele passa muito rápido. Há 1400 anos atrás, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele disse: chegará um dia em que um ano será como um mês será como uma semana será como um dia será como uma hora, e uma hora será como a queima de uma folha de tamareira. E o significado dessa queima de folha de tamareira é como se o tempo estivesse partindo de nossas mãos, porque tudo passa muito rápido. Hoje nós olhamos, o dia já foi, não rendeu como deveria e etc. E o que nós fizemos? O que nós aproveitamos? Que legado nós deixamos? Por isso que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele disse sobre essas duas dádivas que muitos deixam de lado, que é a saúde e o tempo livre. A saúde, que nós só damos valor quando temos a doença, e o tempo, quando chega a ocupação e nós vemos que não aproveitamos ele corretamente, seja nos nossos trabalhos, seja com a nossa família, com os nossos filhos, em qualquer situação, e principalmente se adoramos ou não corretamente a Deus. Então nós devemos fazer essa contabilidade. Passou um ano, o que eu fiz nesse um ano que passou? O que eu fiz da minha vida? O que eu estou deixando de legado aqui na terra? E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, também em outro dito, ele disse 5 coisas que as pessoas não dão valor quando acontece outras 5, e aí sim dão valor, que é a primeira, a juventude antes da velhice. O segundo, a saúde antes da doença. O terceiro, a riqueza antes de uma pobreza. O quarto, o tempo antes da ocupação. E o quinto, a vida antes da morte. São 5 dádivas que vão acontecer outras 5 que nós poderíamos ter aproveitado melhor se nós pensássemos, se nós dessemos o direito de cada coisa. Então, somente aquele que tem a juventude e aproveita corretamente essa juventude, ele vai dar valor, porque quando chegar a velhice, ele não tem mais força para fazer as orações, ele não tem mais disposição para ir até a mesquita e etc. Não enxerga muito bem. E a mesma coisa da saúde. Eu tenho saúde, eu poderia jejuar, eu poderia ter mais força para utilizar o meu tempo e etc. E o tempo antes da ocupação? Quantos hoje dizem:
eu não consigo fazer nada no dia inteiro e etc., por conta das ocupações. E também pode ser a pobreza. Eu tinha riqueza, eu tinha condição de fazer a minha peregrinação a Meca, eu tinha condição de ajudar o necessitado e agora eu não tenho condição. Por que eu não fiz? E a terminadora dos prazeres, que é a vida antes da morte. Por isso que as pessoas, elas, quando forem castigadas, Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão, que será questionado a elas, por que vocês estão sendo castigadas? E eles, a primeira coisa que eles dirão, porque não praticávamos a oração quando estávamos em vida. A segunda, não alimentávamos os necessitados. E o terceiro, ficávamos fazendo coisas que não eram úteis, eram fúteis. Ficávamos à toa perdendo tempo. Então a pessoa, ela irá dizer que ela própria se arruinou. Deus, ele diz que ele não injustiça um povo, e sim esse povo injustiça a si próprio. Então é muito importante nós fazermos uma contabilidade, porque o feliz, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, é aquele que o que resta da vida dele, ele aproveita em boas ações, porque se ele aproveitar em boas ações, Deus, ele apaga os pecados anteriores e computa essas boas ações do que resta da vida dele. Agora, aquele que não aproveita o resto da sua vida com boas ações, ele tem os pecados anteriores e o pecado do restante da sua vida. Por isso que, quando foi questionado a um homem, você já tem 60 anos de idade, o que você espera agora que você está próximo de encontrar com o seu Criador? A idade já está bem avançada. E ele disse, de Deus viemos e para Ele retornaremos. E aí foi questionado a ele, você sabe a importância dessa frase que você disse? Ele disse, sim, somos de Deus e a Ele retornaremos. E foi ensinado a ele que essa frase significa que você tem responsabilidade, que você será julgado e que você deve saber das suas ações. E ele disse, o que eu devo fazer? E foi ensinado a ele, você deve aproveitar o que resta da sua vida com boas ações e não com más ações, porque senão você vai ter as anteriores e o que resta da sua vida. A importância então da dádiva do tempo é nós valorizarmos cada coisa, nós darmos o direito de cada coisa, sabermos que estamos nessa vida e Deus irá nos questionar o que nós fizemos com ela, o que eu fiz com o meu conhecimento, o que eu fiz com o meu tempo, o que eu fiz com a força da minha juventude, o que eu fiz com o meu dinheiro, o que eu fiz com a minha própria vida. E não acharmos que estamos aqui em vão. Ninguém de nós consegue algo por si próprio. O nosso sustento vem de Deus, a nossa inteligência vem de Deus, a nossa capacidade. Nós somos meros administradores aqui nessa vida. Aquele que acha que ele fez, que ele é a razão de tudo, é a pessoa mais infeliz. Porque se fosse realmente ele, ou tudo que ele conquistasse nessa vida para ele, ele levaria com ele no túmulo toda a riqueza, todos os bens que ele conquistou e etc. E ninguém não leva nada dessa vida. Leva apenas aquilo que ele praticou, as boas ações, os valores, isso que ele leva, os ensinamentos e principalmente agradar a Deus Altíssimo seja. Então nós devemos saber que o tempo é uma dádiva, que nós não podemos jamais desperdiçá-la e jamais amaldiçoá-la, porque Deus Altíssimo seja, ele jura em vários versículos do Alcorão sobre o tempo. Então o tempo é algo sagrado que está em nossas mãos. Muitas pessoas queriam um suspiro sequer dessa vida para fazer aquilo que não fizeram, que negligenciaram. Então se Deus Altíssimo seja te deu essa oportunidade de você ter mais um ano, compute o que você fez e aproveite o que resta da sua vida em boas ações. E não fique negligente, não fique apenas em promessas, não fique apenas vinculado a atos que não te beneficiam em nada. E sim, mude a sua situação.
Como Deus ensina que Ele não muda a situação de um povo enquanto esse povo não mudar o que está em seu íntimo. Então nós devemos querer nós mesmos a mudança. Eu devo mudar, eu devo ser proativo, eu devo correr atrás, eu devo saber por que aqui eu estou. Qual a razão da minha existência nessa vida? Quem é o meu Criador? Deus nos criou para adorá-lo apenas. Todo o resto é consequência. Então, se eu der o direito do meu Criador, que é adorá-lo corretamente, como se eu o visse, pois se eu não o vejo, ele me vê, e ele sabe das minhas ações, e ele sabe o que eu faço da minha vida, seja no oculto ou no privado, eu me diligencio e eu sou uma pessoa melhor. Então essa é a maior preocupação que nós devemos ter nas nossas vidas. Saber quem é o nosso Criador, que nós estamos aqui apenas para adorá-lo, que ele criou tudo por um propósito. E o propósito da criação do ser humano é adorá-lo. Que ele criou a vida e a morte para testar quem melhor de nós se comporta. E o melhor comportamento é fazer o que ele ordenou e se afastar do que ele proibiu. E quando nós conhecemos a Deus, nós adoramos ele corretamente. Nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos saber quem é o nosso Criador para adorá-lo corretamente, como todos os profetas e mensageiros ensinaram quando aqui estavam nessa terra. Então, esse propósito é a contabilidade maior que nós fazemos nas nossas vidas. A contabilidade de olhar se estamos no caminho correto ou não. Se estamos no caminho correto, melhorarmos. Se estamos em erro, arrependermos e começar a praticar algo benéfico, algo que será o legado para as gerações futuras e principalmente o legado para a nossa própria alma no dia do juízo final, nos nossos túmulos. Porque a cobiça está em torno de nós mesmos. E aquele que cai na cobiça, ele não terá futuro algum. Deus Altíssimo seja, ele diz no Alcorão, Al-Hakumut Takassur, Hatta Zurtumul Makabir. A cobiça vai entreter todos vocês, até que vocês visitem os sepulcros. Você vai correr atrás de bens, você vai correr atrás de vanglória, de posição social e etc. Cobiça atrás de cobiça. No final você vai cair aonde? Nos sepulcros. E aí essa cobiça não valeu de nada. O que valeu foi o que eu fiz de bem para as pessoas que estão à minha volta. Então eu devo dar o direito de cada coisa. Dar o direito do meu Criador, dar o direito do meu corpo, dar o direito da minha alma, dar o direito da minha família, dar o direito do meu lazer, do meu tempo, do meu trabalho. Se eu entender que o Islã é esse equilíbrio, dando o direito de cada coisa, eu vivo tranquilo nessa vida e tenho sucesso, se Deus quiser, com a anuência dele na outra. Agora, do contrário, se eu foco apenas em uma parte, achando que não vai ter julgamento, achando que não vai ter consequências, eu sou a pessoa mais infeliz. Estou vivendo nessa vida como um animal irracional, que come, bebe, dorme e procria. E esse não é o intuito. Nós temos raciocínio, nós temos a capacidade intelectual que Deus nos deu, diferente de todas as criaturas, que nós seremos questionados por aquilo que fizemos e deixamos de fazer, se adoramos Ele corretamente ou não, e principalmente aproveitando o tempo, que é uma dádiva maior, que enquanto nós temos Ele, nós temos a oportunidade de mudar, nós temos a oportunidade de nos arrepender, nós temos a oportunidade de fazer boas ações e essas boas ações no final podem apagar as más ações anteriores e sermos felizes assim nessa vida e na outra, se Deus quiser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.